Futebol Clube do Porto que vence a Supertaça frente ao Tondela e o Sporting empata jogo de preparação frente ao Wolverhampton no Algarve. Vou aproveitar este vídeo para falar sobre as duas equipas, um pouco focalizado naquilo que é o trabalho de Sérgio Conceição após a vitória frente ao Tondela e também perspectivar aquilo que será a época do Sporting, falando também no momento da equipa de Ruben Amorim. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante. No botãozinho aqui em baixo vermelho podem subscrever o canal e, claro, ativar o sininho para as notificações sempre que eu lançar um vídeo novo no canal Joga Simples. As minhas redes sociais estão também na descrição e aqui em cima, acho que é deste lado, o Instagram, que também é muito importante para as pessoas saberem quando é que eu lanço um vídeo aqui nesta plataforma do YouTube. Vamos falar então um pouco mais sobre o Sporting e depois focalizar aquilo que é a competição oficial, primeiro jogo oficial do Futebol Clube do Porto frente ao Tondela. Tondela que vai jogar esta temporada na SABSEG, na segunda Liga. Começando então por falar sobre o Sporting de Ruben Amorim. Não creio que a situação é preocupante, ao ponto do adepto sportinguista estar um pouco tremido daquilo que será a época do Sporting e de Ruben Amorim. O Sporting que é uma equipa que tem muitos empates nesta pré-temporada, não olhando só para o resultado, mas olhando para aquilo que a equipa consegue produzir. Eu acho que o foco e a importância tem que ser mesmo na consistência de trabalho de Ruben Amorim e não olhando muito para o resultado final nesta parte da temporada, até porque nesta fase é normal que as equipas na segunda parte tenham uma quebra de rendimento e ontem Sérgio Conceição explicou isso em relação ao Futebol Clube do Porto, que estava a defrontar uma equipa como a do Tondela num contexto mais facilitado. Mas o Sporting, não olhando só para o resultado, até porque se olhares para o resultado, o Sporting tem que corrigir os dois momentos, que é o momento da organização ofensiva, porque não consegue marcar mais um golo que o adversário, e na organização defensiva, porque é uma equipa que também sofre golos, ou por bolas paradas, ou por outra situação, acaba sempre por sofrer golo. Adan também se lesionou, e eu não vou manter o meu foco no resultado, mas sim na capacidade que a equipa do Sporting tem em produzir. O Sporting tem ali dois problemas a resolver. Não falo na estrutura, falo em termos de dinâmicas, e isso foi notório durante esta pré-temporada. O Sporting, quando não tem bola, e vocês sabem que o Sporting tem um meio-campo a 2, faz com que um dos elementos que poderia estar no meio-campo está na linha defensiva, ou seja, defende com 5, até porque os alas, quando descem, juntam-se aos 3 centrais, e o Sporting mantém aqueles 2 jogadores no meio campo. Já agora, Morita fez um jogo muito positivo na equipa do Sporting frente ao Wolverhampton, e claramente que é um ativo que será importante para a equipa do Sporting, para o corredor central no meio campo. Mas o Sporting com 2 médios, 2 homens no corredor central, faz com que quando a equipa não rouba a bola dentro do meio campo do adversário, até porque o Sporting sobe as linhas e pressiona sempre o adversário, dificultando a primeira fase de construção, só que quando a bola sai dessa linha de pressão, o Sporting tem alguma dificuldade em controlar a zona intermédia, até porque na maior parte das vezes o Sporting tem inferioridade numérica sobre o adversário nessa zona do terreno. 2 fica complicado se o Sporting fizer aquela dinâmica que eu acho que é muito importante, que um dos jogadores da frente terá sempre que fechar o meio. Ou seja, a depender do lado da bola, se a bola estiver no lado direito do Sporting, o extremo esquerdo, que neste caso é Pote, terá que fechar dentro para que o Sporting tenha 3 elementos no corredor central. Basta o Pote estar um pouco, se calhar, distraído, desconcentrado e que não consiga fechar, então será Paulinho que tem que recuar e fechar a zona do 6 do adversário para que o Sporting consiga ali alguma consistência no corredor central. A bola estando no outro lado, no lado esquerdo, é normal que o extremo direito do Sporting, neste caso é Trincão, feche o corredor central, ou então, na mesma forma, Paulinho teria que fazer esse trabalho. É um trabalho que com o tempo isso vai acontecendo.
Eu acho que o jogador com mais dificuldade é Francisco Trincão, e é um jogador que está a demorar um pouco naquela adaptação, para que o adepto consiga ver aquele Trincão que toda a gente está à espera. Portanto, o Sporting sem bola ainda tem algo a corrigir, mesmo o Pote, que já está ao serviço de Ruben Amorim, muitas vezes não fecha esse corredor, o que torna a equipa com mais dificuldades. O outro problema está no Sporting com bola. Não vale a pena fazer comparações entre Sarabia e Trincão. Trincão é uma coisa, Sarabia é outra. Mas o Sporting com bola também carece muito no seu último terço. Não só na tomada de decisão, como também a falta de alguma mobilidade por parte da frente ofensiva do Sporting, o que faz com que basta Trincão não oferecer essa mobilidade, há um arrastamento de Paulinho para a zona de Trincão e o Sporting fica ali um pouco preso de movimentos e em termos de dinâmicas. Até porque eu considero, por exemplo, quando o Porro tem bola, Trincão abre e Paulinho pode descer, ficando com o duplo de meio campo, neste caso com Morita e com Mateus, mas então pode ficar o Trincão mais centralizado para soltar o corredor a Pedro Porro. Essa dinâmica tem que ser uma dinâmica com muita mobilidade, e então podemos estar aqui a falar também dos fatores físicos que vão dificultando nesta época essa dinâmica. Outra situação, o facto de haver pouca mobilidade na frente de ataque, até porque o Sporting liga muito bem o jogo. O Sporting na primeira fase de construção consegue levar a bola à zona intermédia e fluir para um dos corredores, por exemplo, onde vai aparecer ou Nuno Santos ou Pedro Porro, mas no último terço está a faltar essa definição. E essa definição também leva o seu tempo a ser trabalhado, e concordo e aceito e acredito que Ruben Amorim pode resolver esses pequenos problemas. Mudança de comportamentos, até porque o Sporting numa frente de ataque, estamos a falar de Trincão, de Pote e de Paulinho, em que o jogo aéreo não é as suas maiores valências, e muitas vezes quando o Sporting ganha a linha de fundo, através de Nuno Santos ou de Porro, o Sporting abusa muito nos cruzamentos, e não sei até que ponto isso é saudável para a equipa. Mesmo que tu tires o Paulinho e coloques o Edwards, e na teoria é uma frente mais móvel, mas na prática muitas vezes acaba por não ser. E mesmo o Sporting a ganhar a linha de fundo para cruzamento, não parece que seja a melhor forma para jogadores como o Trincão, Edwards ou Pote. Ou seja, eu continuo a achar que o Sporting está no mercado à procura de um número 9 para dar uma alternativa diferente à frente de ataque do Sporting, mas esses problemas não causam grande preocupação, até porque Ruben Amorim já tem uma base de trabalho, muitos jogadores já estão com eles, falta sim a integração de novos jogadores. Neste caso estamos a falar, por exemplo, de Trincão, estamos a falar de Rochinha, estamos a falar do próprio Edwards, que ainda está ali a marinar naquilo que é o modelo de jogo do Sporting, até porque nos setores mais recuados eu acho que o Sporting está bem, mesmo o Morita numa excelente adaptação, e falta-me ver o Santos Just. Santos Just também é uma incógnita para mim, mas acho que o Sporting está no bom caminho naquilo que são os comportamentos e princípios de jogo, e os resultados vão valer quando começar a temporada. Em relação ao Futebol Clube do Porto, em relação ao Porto ontem que venceu a Supertaça frente à equipa do Tondela, logo para início desta minha opinião, eu acho que o Porto foi uma equipa que respeitou muito o Tondela, apesar que o contexto é mais fácil na teoria. O Porto olhou olhos nos olhos do Tondela e não se colocou de bicos de pés, até porque o Futebol Clube do Porto ao longo da partida foi colocando uma intensidade muito maior do que a do Tondela, e isso também é um sinal de respeito para o seu adversário, para o Tondela. Porto a jogar com o senhor da hora, com o Custóias, com o Tondela, com o AC Milan ou com o Liverpool, o respeito é o mesmo, tenha que ganhar a Supertaça. Porto que trouxe uma dinâmica que Sérgio Conceição está a trabalhar, um Porto que de base utilizou um 4-3-3, com Gruitch e Uribe no meio campo, à frente PP, o tal vagabundo, e depois uma frente ofensiva de 3 jogadores, Taremi um pouco mais à esquerda, Evanilson um pouco mais à direita e Dani Loader, surpresa, no corredor central. É uma dinâmica que vai usufruir de um jogo entre linhas de PP, ou nessa tentativa,
faz com que depois a frente ofensiva Taremi e Evanilson se possam juntar um pouco, e Dani Loader é o homem que sai da referência do ataque e vai possibilitar construir um losango no meio campo. Porto tem várias estruturas através da sua dinâmica. Numa primeira fase de construção, Uribe 10, PP um pouco mais à esquerda, à direita Gruitch e Dani Loader faz então o vértice acima do losango, o que para o Porto nessa fase é muito importante. Coloca 4 jogadores no corredor central e depois usufrui dos seus alas, tanto Zaidu como João Mário. Depois esse losango é desfeito mediante depois o corredor onde se situa a bola. Zaidu, quando recebe a bola, é Taremi que dá largura, não é? O losango fica completamente desfeito porque é Taremi que dá largura. É uma largura de um futebol mais apoiado, enquanto do lado direito é diferente. Quando João Mário tem bola numa situação recuada, é depois o Evanilson que dá largura à frente de ataque do Futebol Clube do Porto, mas mais na verticalidade do que propriamente no futebol mais apoiado. Acho que o Porto de Sérgio Conceição mantém aquilo que é o ADN do seu treinador. É uma equipa muito difusiva, uma equipa com muita intensidade e é uma equipa muito agressiva naquilo que é a conquista da bola. Porto que também sobe as linhas, que pressiona muito alto o adversário, mas apesar do contexto ser o Tondela, eu acho que os comportamentos têm que estar lá. Independentemente do adversário, os comportamentos têm que estar lá. Foi uma surpresa muito boa para mim, o Dani Loader. Causa surpresa para os adeptos, mas Sérgio Conceição explicou que é sempre uma situação trabalhada e muitas vezes não é por um jogador fazer um jogo extraordinário que lhe garante a titularidade, ou seja, é um trabalho à semana que vai definir depois a confiança que o jogador dá ao seu treinador. E o Dani Loader, que ano passado estava na equipa B e pelos vistos a equipa B faz muitos treinos em conjunto com a equipa A, jogador a ser observado, jogador a ser trabalhado, e foi aposta para esta supertaça. Não que tenha feito uma exibição de gala, mas acho que cumpriu tudo aquilo que Sérgio Conceição pediu, porque ele foi explicando no final da partida como é que ele queria que a equipa jogasse e a equipa manteve esses comportamentos. É um Porto que ainda joga com Marcano, eu digo ainda porque parece-me que é uma solução, uma alternativa ao lugar de David Carmo, e também falta aqui uma peça muito importante que é Otávio. Otávio também não jogou e Sérgio Conceição pegou em PP, está a trabalhar PP para funcionar nessa posição. Não que tenha sido também um jogo tão vistoso de PP, porque a tomada de decisão do brasileiro no último terço não é a mesma, por exemplo, de Otávio, nem tão pouco aquela que o Porto tinha ano passado com o Fábio Vieira. Eu acho que para esta temporada a melhor contratação que o Futebol Clube do Porto fez foi sem dúvida Sérgio Conceição. Eu acho que ele é o treinador certo para o lugar certo para o clube certo. Sérgio Conceição consegue transformar jogadores de futebol, consegue primeiro conquistar um coletivo e depois o jogador vai se evidenciar como uma forma natural, porque quando o coletivo está forte, as individualidades tendem a crescer, e é isso que é feito o Futebol Clube do Porto. Um dos grandes exemplos chama-se Zaidu, em que muita gente não gosta de Zaidu, e o Zaidu vai surfando na onda das pessoas que não gostam dele, uma onda cada vez maior, mas é uma onda que ele vai surfando, e Zaidu parece-me que está muito melhor do que estava há um ano atrás. É fruto de um trabalho de Sérgio Conceição, e isso dá uma imagem muito positiva daquilo que é o trabalho do Sérgio, e é nisso que o Futebol Clube do Porto, enquanto equipa, se baseia, não é? É nesses comportamentos que faz com que depois o coletivo seja muito forte. E essa forma em que o Sérgio está a tentar arranjar, em que eu tenho este plantel e vou espremê-lo para tirar o melhor daquilo que o jogador tem, faz sentido dentro de campo, porque o Porto pode jogar num 4-3-3, como durante a partida funciona com dois avançados, com Taremi e Evanilson, quando Dani Loader desce para vir buscar a bola. O Porto depois, em vez da largura através de Taremi ou através de Evanilson, muitas vezes sobe João Mário, muitas vezes sobe Zaidu, e depois há aquele equilíbrio do meio campo que foi feito por Uribe
e por Gruitch, apesar que, e isto vai ao encontro da minha opinião pessoal, eu prefiro outro tipo de médio em relação ao Gruitch. Eu prefiro mais Estáquio, porque tem mais critério e tem mais qualidade de passe, a meu ver, e em termos de mobilidade, zonas importantes para a construção, eu, por exemplo, gosto mais de Eustáquio, mas claro que é o Sérgio que os treina. Portanto, o Porto foi conquistando esta supertaça com mais ou menos dificuldade frente ao Tondela, que fez tudo para contrariar este Futebol Clube do Porto, mas pelaquilo que eu vi sobre os comportamentos da equipa, parece-me que este Futebol Clube do Porto vai entrar muito forte nesta temporada. Apesar das vendas, não se sabe se mais vão sair, se o Porto vai ao mercado contratar mais jogadores, aumenta a qualidade, aumenta a quantidade, a depender das vendas, mas parece-me um Futebol Clube do Porto muito forte para o início desta temporada e o mérito é de Sérgio Conceição, disso eu não tenho dúvida. Portanto, boa vitória para o Porto, mais uma taça para o Museu do Futebol Clube do Porto e espero que tenham gostado. Mais um vídeo, mais uma opinião sobre o momento das equipas, tanto do Sporting como do Futebol Clube do Porto. E vamos ver, para a semana temos o início do campeonato, cá estaremos. Não se esqueçam de dar o like neste vídeo, comentar o que é que vocês acham neste momento do Sporting e da vitória do Futebol Clube do Porto. Instagram é muito importante, adicionem-me no Instagram. Já sabem, redes sociais estão na descrição. Vemo-nos no próximo vídeo.